Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. E qual a maior força do mundo? É o amor. O amor que transforma as relações, que faz com que a gente encare os desafios, nos torna mais fortes, mais corajosos diante dos problemas, vence distâncias. Por isso que nós convidamos você a demonstrar o seu amor por quem você ama, orando por essas pessoas, oferecendo o seu melhor, dedicando a prece, independente da sua religião, para quem você quer ver bem, com saúde, com paz, com harmonia. Muitos participam aqui do Vida Plena, por isso nosso muito obrigada. Você também pode ligar, você que ainda não participou, 0310 07 940. E o nosso Bom Dia com Jesus, a Carmelita Carnavale, participando de Guarulhos, São Paulo. E tenha certeza, viu, Carmelita, que a Sara, mesmo no Japão, recebe a sua prece. Todo o auxílio do mundo espiritual superior, os anjos da guarda, as almas benditas que amparam todos nós, e a sua prece vai chegar, vencendo aí grandes barreiras, cruzando os oceanos e chegando ao coração dela, para que ela se sinta fortalecida e vença todos os seus desafios. Nosso abraço também ao Antônio Augusto de Sá Neto, de João Pessoa, na Paraíba, na audiência aqui do Vida Plena. Muito obrigada, orando aqui por todos os familiares, que todos eles, viu, Antônio, que você traz no seu coração, recebam o seu amor, hoje e sempre. A gente prossegue aqui no Vida Plena falando de amor. Amor que deve vencer os dramas, os desafios num relacionamento, por exemplo, conjugal. Nós estamos falando sobre esse tema durante essa semana, já que comemoramos no final da semana o Dia dos Namorados. E nós estamos recebendo aqui no Vida Plena, para conversar com a gente, a psicóloga especialista em terapia de casais da Equilibra, Simone Valence. Simone, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada. Bom, a gente vai começar conversando sobre este assunto. Queria falar primeiramente sobre os desafios. Quais são os principais quando a gente pensa na convivência de um casal? A gente acredita que os principais desafios sejam as diferenças, né? Porque quando se forma um casal, são duas pessoas diferentes. Você junta dois universos numa relação, exatamente, né? Duas histórias diferentes, duas criações, né? Duas educações diferentes que se juntam, né? E junto a essas diferenças, tem também as expectativas que cada um carrega em relação a um relacionamento. Tá. Que cada um espera. Exatamente. E os casais costumam conversar sobre isso, assim? Quando começam a se relacionar, é um diálogo que surge muitas vezes, assim, o que a gente espera, até onde a gente pretende ir, ou evita-se muitas vezes falar sobre isso? Acho que no início depende muito, assim, do que o casal está pretendendo. Quando o casal começa efetivamente a namorar, né? Vamos namorar, vamos pensar futuramente em construir uma família. Esse tipo de conversa pode existir, sim. Seria fundamental que existisse. Isso que eu ia falar, né? É importante que você tenha esse momento de igualar ali as expectativas, ou pelo menos compartilhar essas expectativas. O ideal seria que existisse, né, essa conversa, para que o casal pudesse saber se essas expectativas são comuns aos dois. Né? Aí a gente tem uma pergunta aqui da Karine Almeida, de São Paulo, que é bem interessante. Assim, nossa, mas pode fazer perguntas? Sim, você pode fazer perguntas sobre os nossos temas, pode entrar em contato com a gente. O telefone é esse que a gente já falou para você, 0310 07 940. As suas perguntas também chegam pela internet. Você pode aproveitar os nossos meios de comunicação, o vidaplena@boavontade.com, que é o nosso endereço na internet, o aplicativo Boa Vontade Play também gerando aí muita informação e comunicação com a gente, então vale a pena você se manifestar. E ela quer saber o seguinte: estar no relacionamento significa aceitar tudo do outro para que dê certo? Manias, erros, tudo aquilo que me incomoda, eu tenho que fechar a boca e aceitar para que o relacionamento progrida? Não, na verdade não, né? Porque quando um aceita tudo, principalmente quando é mania, quando tem ciúme ou qualquer sentimento que não seja positivo, sempre vai ter uma pessoa que vai se sentir sufocada. E aquilo uma hora Sim, desanda. chega uma hora que vai virar uma bola de neve, né? E chega uma hora que isso vai explodir. Então, é sempre a importância de estar conversando. Agora, como lidar com isso, assim? Porque tem coisa que a pessoa não vai conseguir mudar. É dela, né? Por exemplo, uma mania. Eu tenho mania de fazer determinada coisa. Como lidar com isso? E outra coisa importante no relacionamento é não querer transformar ou mudar o outro. Não, porque eu vou mudá-lo ou mudá-la. Eu vou aceitá-lo e com o tempo eu vou transformá-lo e vou mudá-lo da forma que eu quero. É um grande erro, né? Porque as pessoas não mudam
tão facilmente. Aí, em relação à mania, dá para conversar, né? Ah, você deixou a toalha molhada em cima da cama, isso não é legal. Olha, a Thaís, né, Mendonça, do Rio de Janeiro, ela tá falando justamente sobre isso. Ela tá dizendo assim, ó, eu não suporto quando meu marido não lava a louça e deixa a roupa espalhada pela casa. Olha, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que evitar, inclusive, independente de ser marido, ser esposa, né, gente? Ser irmão, Ela diz o seguinte, irmão, filho, precisa cada um cuidar ali um pouquinho, né? Ela diz assim, discutimos quase todos os dias, tenho medo de nosso relacionamento. O que devo fazer? E a minha dúvida, discutir todo dia é ruim para o relacionamento, certo? Com Não certeza. vira, tipo, todo dia. É. Principalmente por coisas pequenas, né? Então, assim, quando um casal se forma, é importante que os dois tenham a noção de que cuidar da casa e cuidar da vida familiar é uma responsabilidade de ambos. Isso é tão importante, né, gente? Não é mulher que tem papel de cuidar da casa, né? Os dois, o casal tem a responsabilidade. Né? A responsabilidade é de ambos, porque senão vai acontecer aquele lance do sufocado, né? A mulher vai fazer tudo, ou o homem vai fazer tudo. E o outro lado vai ficar ali, né, esperando alguma coisa. Então, a gente volta à primeira questão, né? Que tem que estar conversando, saber quais as expectativas. Porque tem muitos homens que acreditam que cuidar da casa é coisa de mulher e que é muito chato cuidar da casa e realmente não é uma coisa tão gostosa. E tem mulher que às vezes acha isso também, né? Que é papel dela, sozinha, cuidar da casa, né? Então é importante que eles entendam, desde criancinha, né? Principalmente as mães têm que criar os filhos. Para entender que é um trabalho conjunto. Para entender, né? que o adulto é responsável por si mesmo. É verdade. Né? E que uma relação, né, surge do apoio mútuo, né? De ambos contribuindo para essa família progredir. Simone, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, fique à vontade para participar aqui do Vida Plena. A gente vai agora para o intervalo. Depois da nossa prece, a gente prossegue conversando sobre todo relacionamento, enfim, que se estabeleça, precisa-se ter esses elementos. Um dos principais ingredientes é sempre a maturidade, né? Qualquer relacionamento dá certo quando as pessoas são maduras para lidar com aquela relação, né? Então, o mais importante de tudo é pessoas maduras lidando com as situações do dia a dia. Vencendo aí os conflitos, né? Olhando para cada situação juntos e tentando aprender com elas. Mas a gente sabe que o relacionamento ele não é apenas o casal, né? A gente sabe que existem outros fatores aí também que envolvem. O Roberto Fonseca, ele é de Brasília. Obrigada, Roberto, pela pergunta. Ele disse o seguinte, que a família dele não se relaciona bem com a namorada. E a gente sabe que família faz parte ali do relacionamento. Ele quer saber se isso pode se tornar um agravante se a gente resolver se casar. No caso, o Roberto e a namorada dele. Então, é importante saber por que eles não gostam da namorada, né? O fator que faz com que a família não goste da namorada incomoda ele. Né? Será que isso também, ao longo do tempo... dela, por exemplo, que também há aquele acha... Ou é ciúme, né, da família em relação à relação dele com a namorada. Então, é importante saber o porquê que a família não gosta e se isso também incomoda ele. Se incomoda ele, com certeza isso vai interferir. E ele ajudar a diminuir essas distâncias. Porque, às vezes, até uma questão de timidez, outros fatores, faz com que essa pessoa não se aproxime tanto da família. Ele, ser um intermediador ali dessa relação pode ajudar também a uma aceitação maior? Ajuda, sem dúvida, né? Sempre a sinceridade, né? Sempre, em vez de falar para o filho, não gostei da sua namorada, né? Não gostei por quê? Achei ela antipática, mas será que é antipatia ou será que é timidez mesmo? Vamos nos abrir para conhecer melhor aquela pessoa, né? Até poder depois fazer um julgamento. É verdade, né, gente? Sem preconceitos. Vamos dar oportunidade para as pessoas se mostrarem, né? Pelo que elas são de verdade. Viu, Roberto? Olha, espero que tenha ajudado, né, essa dica para você. A Camila Vieira, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente vê, né, que o assunto gera aí interesse de muitas pessoas. Ela quer saber se é um problema entrar numa relação pensando em quanto tempo ela vai durar. Já de olho no fim. A gente volta a falar das expectativas, né? O que você espera daquela relação, né? E por que você já está pensando no fim, né? Será que você acha que não vai dar certo, ele é muito explosivo, ou ele é muito passivo, então eu acho que não vai dar certo? Então, quais as suas expectativas? O que você está realmente desejando para você a nível de relação? Se aquela pessoa tem a ver com você. Porque, assim, normalmente, a gente não entra numa relação pensando no fim. Esse não pode ser a nossa primeira opção, né? Se não der certo, eu separo. Né? É aquilo que a gente estava conversando.
Quando queima uma lâmpada na sua casa, você muda de casa ou troca a lâmpada? Deve trocar a lâmpada, né? O ideal é exatamente isso, saber se vai dar para trocar a lâmpada ou você vai ter que mudar de casa. E é claro, gente, que aqui a gente está falando, né, de uma situação onde aqueles probleminhas surgem, né? Divergências, há situações em que é claro que a gente não vai ficar esperando para ver o que vai acontecer. Infelizmente, a gente já conversou aqui no Vida Plena, a gente sabe que muitas pessoas acabam sendo vítimas, por exemplo, de violência e tudo mais. Então, de forma alguma, isso deve ser compactuado, né? Um relacionamento, ele tem que existir enquanto houver amor, enquanto houver respeito, enquanto houver integridade entre os dois. Por isso que a gente conversa. Esse é o melhor jeito de que o relacionamento possa durar. Simone, eu queria agradecer a sua presença, pelas informações, bate-papo, e convidá-la para vir outras vezes aqui ao Vida Plena. Seja sempre bem-vinda. Lembrando que se você tiver dúvidas, a gente ainda tem outras perguntas aqui que serão respondidas em uma próxima oportunidade. Você pode fazer a sua pergunta, o telefone é o 0300 10 07 940. Nós estivemos conversando com a Simone Valência, psicóloga e especialista em terapia de casais da Clínica Equilibra. E daqui a pouquinho, no Vida Plena, a gente vai trazer aula de artesanato, hoje com uma dica diferente, viu? Nós estamos recebendo a modelista e professora de corte e costura, Irma Bortoleto, para ensinar a gente a fazer o passo a passo da modelagem de uma saia. Saia linda essa, hein? Acho que